Olá, você do Instagram. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Continue assistindo. Vamos falar sobre guardas mentais, a parte 3, e vamos falar sobre tecnologia. Vamos lá, meu povo, vamos chegando! Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria receber você aqui nessa noite. Hoje é sábado, dia 26 de setembro. Seja muito bem-vindo. Fala pra mim de qual lugar do país você me assiste. Já vai compartilhando essa live. Você do Instagram também, aperte esse aviãozinho aí e vai convidando o povo para estar conosco. Clica aí em enviar para os seus amigos. A maior quantidade de amigos para estarem conosco hoje à noite, convida eles para estarem aqui. E aí então você dá um concluir para mandar, acabei de fazer aqui no Instagram. E você do Facebook faça a mesma coisa. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Que alegria estar aqui com você, seja muito bem-vindo para a minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Como você está nesse dia? Como passou o seu sábado? Você está bem? No episódio de hoje nós vamos falar sobre guardas mentais, parte 3. Nós estamos fazendo aqui uma série dentro da saúde emocional e hoje a gente vai falar sobre um dos grandes inimigos que existem, que atacam as pessoas, que tem a ver então aí com a tecnologia, tá certo? Então, com a tecnologia, e nós vamos entender um pouquinho sobre o significado disso. Lembrando que a gente já viu aqui nessas lives algumas coisas muito importantes e nós vamos ter que entender aqui o significado dessas coisas. E nós já vimos aqui nas lives anteriores que dentro do contexto de saúde emocional, a gente tem aqui três linhas ou 3 direções de defesa para proteger a nossa mente. Três linhas de defesa para proteger a nossa mente. E precisamos então proteger aí o nosso perímetro mental, a nossa mente, se preparando para ser atacado pelos 3 ângulos muito fortes que existem. A gente já falou desde a primeira live dessa série. As pessoas, a tecnologia e também os pensamentos negativos autodestrutivos. Se você quer proteger o seu perímetro mental, ou seja, proteger a sua saúde emocional, você precisa então se preparar para ser atacado por 3 situações diferentes e 3 ângulos diferentes: pessoas, a tecnologia, os pensamentos negativos autodestrutivos. E a gente falou bastante sobre isso nas lives já anteriores, mas vale a pena aí a gente relembrar sobre essa situação. Então guarde aí, você que toma nota, anote aí também. Se você quer proteger a sua mente, você precisa se preparar para ser atacado por 3 direções, 3 lugares diferentes: pessoas, tecnologia e os pensamentos negativos autodestrutivos. No mundo em que a tecnologia ela evolui com grande velocidade e de uma maneira impressionante, com aparelhos cada vez mais modernos e sofisticados, nós humanos temos desde há milênios uma das máquinas mais poderosas que poderiam existir, que é a nossa mente. E quando você olha para a mente, eu sempre falo sobre isso, essa é um dos maiores presentes, é o seu maior ativo que você tem. Todas as pessoas, homens e mulheres, preparam o seu corpo, cuidam do seu corpo, malham o seu corpo, gastam dinheiro em academia, fazem uma série de coisas, mas a maioria esmagadora de pessoas esquece do seu maior ativo, que é a mente. E quando você esquece do principal ativo, que é essa máquina maravilhosa chamada mente, você pode ter um corpo sarado, você pode ter um corpo com bastante condição física, mas você pode estar podre por dentro de você. E quando você olha para isso, é trágico, não é verdade? E a grande maioria das pessoas esquece principalmente dessa situação. E o dia em que as pessoas entenderem o poder que tem a mente, nunca mais serão escravos. Escravos de homens, escravos de mulheres, escravos de uma quantidade de coisas e muito menos escravos da própria mente. Mas infelizmente as pessoas vivem como se desconhecessem isso e na realidade desconhecem, porque a maioria das pessoas não aprende
como entender, compreender a sua mente, como usar o poder da mente. Para você ter uma ideia, a ciência já comprovou que grande parte das doenças, 95% das doenças que existem, que têm sintomas físicos, são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que vêm da mente, doenças que nascem na mente, doenças que estão dentro de nós. O nosso maior inimigo vive dentro de nós, o nosso maior inimigo não está fora. E uma vida inteira a gente acredita que as nossas lutas, dificuldades, problemas estão ao nosso lado e esses são a nossa maior luta, essa é a maior dificuldade que existe, mas dentro de nós, nessa terra incrível, essa terra fértil, que tudo que você planta floresce, infelizmente se tornou terra de ninguém, se tornou uma terra minada, se tornou uma terra em que as pessoas permitem que todo e qualquer lixo emocional seja jogado sobre você. Pessoas que estão à nossa volta, que eu chamo de vampiros emocionais, pessoas que são negativas, pessoas que têm um poder muito grande para nos maltratar, para nos machucar, para nos destruir. Essas pessoas são como verdadeiros caminhões carregados de lixo emocional e esse lixo que elas carregam na sua vida, elas jogam contra outras pessoas, elas jogam contra nós e o acúmulo de lixo ele vai para o teu interior, para o teu inconsciente, que eu carinhosamente chamo de aterro sanitário, e lá eles ficam acumulados. E de tempos em tempos eles se movem, eles se locomovem, porque abaixo da nossa linha racional, você tem aqui as duas amigdalas, que são do tamanho de nozes, e essas duas amigdalas, elas são responsáveis, foram colocadas por Deus dentro da tua mente, foram colocadas por Deus para que elas então sejam a sede de toda a questão aí de potencializar o seu medo e também a ansiedade. E quando falo de ansiedade, eu falo de ansiedade benéfica, a ansiedade que te prepara para luta ou para fuga, a ansiedade que te aumenta a tua auto-performance, a ansiedade que te protege de um animal feroz, a ansiedade que te faz pular no momento aí de perigo que você poderia estar enfrentando. Mas ao mesmo tempo, essa mesma ansiedade que ela é benéfica, ela pode existir ou se tornar transtornos de ansiedade, te levando a ter sérios problemas no futuro. E aí, essa sede responsável pela ansiedade e também pelo medo, ela potencializa dentro de nós, no aterro sanitário, e vem contra nós. Então esses medos que são acumulados, os lixos emocionais acumulados de anos dentro da mente de cada pessoa, ele é potencializado pelas amigdalas e eles vêm com uma força muito grande. Mas Deus colocou dentro da mente, do cérebro de cada pessoa, na parte mediana do cérebro, o córtex cingulado anterior, que ele é o freio das emoções. E esse freio das emoções, ele segura, ele deveria segurar. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, estão com o freio das suas emoções trabalhando em segundo plano ou não estão ativados. E na live Como Curar o Cérebro Traumatizado, eu ensinei 2 exercícios como que você ativa esse freio. E aí essas coisas negativas que estão se levantando dentro de você, elas passam com muita força pelo freio das suas emoções, o córtex cingulado, e estouram no teu subconsciente aqui no seu córtex pré-frontal, que eu carinhosamente chamo de biblioteca, onde fica acumulado o registro da história da sua vida. Livros, como se existissem livros. Aqui está o livro do medo, aqui está o livro da angústia, aqui está o livro da ansiedade, aqui está o livro dos traumas e bloqueios emocionais que ao longo da tua vida ocasionaram. E quando você olha para isso, o teu cérebro, a tua mente, ele está entregando para você aquilo que uma vida inteira você plantou ou aquilo que uma vida inteira você permitiu que plantassem dentro de você. Está conseguindo entender? E isso volta com uma grande força. E quando a gente olha para uma situação como essa, e a gente parou e a gente fez aqui praticamente uma recapitulação já daquilo que tudo que a gente vê, você precisa entender que nós precisamos colocar dentro de nós guardas, verdadeiros guardas mentais para nos proteger, para bloquear as coisas ruins que estão entrando contra nós. Porque o resultado de tudo vai ser o quê? Quando você tem esse ciclo indo e voltando, ou seja, esse ciclo se repetindo, ele bate no seu córtex pré-frontal, ou seja, no subconsciente, a sede, né, aqui do subconsciente, e esses pensamentos que estão vindo, eles estão vindo, indo e voltando, e quando algo vem e vai da sua mente, não te pertence,
e você não é os teus pensamentos. Esses pensamentos que estão indo, estão voltando, esses pensamentos eles geram sentimentos, esses sentimentos mexem no comportamento de duas formas, ou contra você, você pode se cortar, pode se mutilar, pode inclusive matar-se, ou seja, tirar a própria vida, ou ele mexe no comportamento agressivo seu contra outra pessoa, ou mexe na parte fisiológica que vai mexer na sua saúde. Então, quando a gente para um pouquinho para pensar sobre isso, os pensamentos, eles estão dentro de nós, eles se formam dentro de nós. Lembra quando eu falei aqui sobre os fantasmas mentais? Eu falei para você também dos nós que acontecem dentro do nosso inconsciente, e esses nós dentro do nosso inconsciente, eles geram substâncias que vão para o nosso sangue e contaminam o corpo inteiro, e por isso que a gente acaba tendo uma série de coisas. E é por isso que muitas vezes você está de repente numa festa de aniversário, você está no chuveiro, você está em casa em alguma parte e uma tristeza começa a invadir a sua vida e você não sabe por quê. Porque está fervilhando dentro do teu inconsciente, ainda não chegou como um pensamento, mas o sintoma você já está sentindo. Então a Marilda aqui, a Marilda é minha irmã lá de Curitiba que está no Instagram, ela fala, hoje bateu uma tristeza e eu chorei muito sem saber por quê. Porque provavelmente, Marilda, dentro do teu interior começou a se formar algo que vem dos nós mentais que existem na sua mente, e essa situação que está dentro de você fez com que, mesmo que o pensamento negativo não tivesse chegado, o sintoma, o efeito você começou a sentir. Mas isso é toda a carga que existe dentro de nós, essa carga faz com que a gente tenha esse tipo de coisa. E quando você olha para uma situação como essa, lembre-se de algo muito, mas muito importante, que você precisa então olhar para essa situação e entender que a nossa mente é a máquina mais poderosa que existe. E Deus, ele disse, governai sobre todas as coisas, e a gente se torna escravo, infelizmente, da própria mente. 1 quilo e pouquinho, ele consegue dominar um corpo inteiro. Mas quando você começa a entender o poder da mente, como ela se comporta, como ela age, você começa a transformar e mudar a sua história. E isso muda de uma maneira muito interessante. E quando nós olhamos para isso, vale a pena a gente pensar que devido a essa tecnologia que existe, e hoje a gente vai falar sobre a tecnologia e como que você precisa se proteger dela, porque senão ela pode trazer uma tragédia para a tua vida, ou seja, ela pode complicar aí a sua história. Então, como que você precisa fazer aí para se proteger disso é o que a gente vai falar. E um guerreiro ou guerreira destemido ou destemida, você precisa implantar então uma equipe de guarda na sua mente que seja responsável para proteger o perímetro da sua mente e te prevenir então de entradas não construtivas das pessoas. Então existe um trabalho árduo que você precisa fazer, porque uma vida inteira a gente foi infectado com esse vírus maldito dos traumas, bloqueios, das coisas ruins que acontecem, que são frutos dos lixos emocionais que nós produzimos ou lixos emocionais que as pessoas produzem contra nós. Mas 2 ângulos de ataque devem ser considerados como parte dessa intensa operação de defesa, e nessa série a gente já viu na última live, acho que foi na quinta-feira, a gente falou sobre o perigo das pessoas e como elas nos atacam, as 3 categorias de pessoas, né, que são os estranhos. Uma outra categoria, se você não assistiu, assista a live número 2 dessa série, que é Guardas Mentais parte 2, essa é a parte 3 já. Eu falo sobre pessoas, estranhos, familiares e também os amigos. E aí a gente viu lá o perigo que existe e como que eles nos infectam, como que eles nos atacam. E nessa série nós estamos então revelando os segredos para você desarmar os ataques intimidadores da direção, então hoje, da tecnologia. Então vamos recordar que, mais uma vez, que para você proteger aí o perímetro da sua mente, você precisa se preparar para ser atacado por 3 ângulos, ou seja, 3 frentes fortes e diferentes que vêm contra nós. A primeira são pessoas, e a gente falou na quinta-feira sobre ela. A segunda agora, tecnologia, e a terceira, pensamentos negativos autodestrutivos. Então vamos proteger a nossa mente da tecnologia devastadora. E a etapa número 1 então da live dessa noite, nós precisamos compreender o nosso inimigo. Cada uma das lives a gente falou sobre isso, você precisa compreender o seu inimigo. Porque o dia que você entende quem é o seu inimigo, como que ele opera, como ele trabalha contra você, você se prepara para enfrentar esse tipo de situação. E quando a gente olha para uma questão como essa, vale a pena a gente parar um pouquinho e pensar
as grandes guerras que existiram já no passado, todo e qualquer exército que acabou vencendo foi um exército que ele estudou o que estava acontecendo com o exército inimigo, como que o exército inimigo se comportava, como que o exército inimigo agia, qual era a força que esse exército inimigo tinha. E quando uma pessoa ela se prepara e ela começa a entender a sua mente, o poder da sua mente, o que está por trás da sua mente, o que danifica a sua mente, o que tem um poder destrutivo para enfraquecer você emocionalmente, quando você começa a entender esse tipo de coisa, você para por um instante, você pensa e você analisa e você se prepara e você se estrutura e você então começa a trazer ferramentas, armas necessárias para você se proteger contra as coisas ruins que adoecem as pessoas. E quando nós olhamos para isso, não é diferente. Como sempre, o segredo para derrotar qualquer inimigo é você entender quem ele é, como ele é, aonde ele vive, como se reproduz, qual é a força que ele tem, qual é a arma. Mas vê para mim aí se não danifica aí o som, se não danifica o som aí para a gente ter uma noção aí. Vamos lá então, meu povo, vamos continuar aqui. Então, os magnatas da tecnologia, como Steve Jobs, Bill Gates, são frequentemente retratados como heróis. E eles são retratados como heróis pela mídia. E o que a maioria das pessoas elas não percebe, porém, é que quantas vidas seus aparelhos destruíram. E continuará destruindo sem parar dia após dia. Várias tecnologias estão invadindo, para você ter uma ideia, a mente das pessoas diariamente, para destruir vidas, mais do que todas as guerras juntas. E não me interprete mal, a tecnologia é ótima, eu utilizo ela, mas como sociedade, simplesmente muitos de nós não estamos prontos para essa enorme arma de destruição em massa, né? Então, nosso apego e a gratificação instantânea causada pela tecnologia, ela acaba nos deixando extremamente impacientes. Mas mais e mais vidas continuarão a ser destruídas a cada ano, matando sonhos, paixões, mais do que todas as guerras combinadas juntos, que jamais as guerras vão fazer ou fizeram. Então a primeira parte é conhecer, você precisa conhecer, olhar para você, parar por um instante, analisar a maneira como você está usando a tecnologia, a maneira como essa situação está sendo usada na sua vida, se ela está te fazendo bem, se ela está te fazendo mal. Então, já entendemos aqui que a gente precisa, então, compreender o nosso inimigo. Vamos agora na parte, a segunda etapa. Então, a primeira é compreendendo o inimigo. A segunda etapa aqui agora, ela se chama engenharia reversa dos ataques. Lembra que a gente já falou aqui na quinta-feira, tudo passa pelos 5 sentidos. Então, você precisa vigiar e cuidar das entradas da sua mente. Tudo passa por 5 sentidos. O paladar, o olfato, a audição, a nossa visão e também o tato. Paladar, olfato, audição, a visão e também o tato. Então, quando você olha, são entradas que vêm para dentro da nossa mente, através dos olhos, através do nariz, né, o cheiro. E por que cheiro, Uriel? Porque muitas vezes você pode ter tido um trauma, um bloqueio emocional com alguém, e esse trauma e bloqueio emocional pode estar ligado, às vezes você sente o cheiro de um perfume, esse perfume era dessa pessoa, e essa pessoa acaba, quando você sente o cheiro, essa pessoa acaba te machucando, te maltratando e assim por diante. Então ele pode também ser aí pelo olfato. A audição, você ouve o som, você ouve uma voz, talvez uma vida inteira alguém gritou com você, uma vida inteira alguém te maltratou, e agora você ouve um grito, você ouve uma expressão, ou você ouve uma palavra negativa, um palavrão, sei lá, ele te leva para o futuro e leva você exatamente a se reencontrar no passado com aquela criança que passou por esse bloqueio, por esse trauma. Então lembre de algo muito importante, a engenharia reversa dos ataques tem que passar pela questão dos 5 sentidos e é por ali que você protege. Então lembre-se, paladar, olfato, audição, a visão e também o tato. Aqui está apenas um exemplo de como a tecnologia ela tem um poder destrutivo na vida das pessoas e arruina os nossos sonhos. Vamos parar um pouquinho, e você já me ouviu aqui falar sobre novela, mas vamos parar um pouquinho que você poderia pegar aí um filme, que seja um filme assim, de muita violência, muito tiroteio, muito sangue. Você poderia pegar aí uma novela e você então olha para algo que está acontecendo numa cena, de repente contra homens ou contra mulheres.
Então, tudo que passa pelos 5 sentidos agora, que veio ou pelo paladar, ou pelo olfato, nesse caso seria audição e visão, ele vai entrar para dentro da sua mente, e quando ele entra para dentro da sua mente, se há algo que está acontecendo em relação contra um homem, contra uma mulher, ele passa agora por 5 estágios e a gente precisa entender como que funciona isso dentro da nossa mente. Então vamos imaginar que eu estou lá assistindo uma cena de um filme, ou você está assistindo uma cena de um filme ou de uma novela, e nesse filme ou novela, nessa cena é retratada aí a violência contra uma mulher. E aí você vê essa cena muito brutal, essa coisa muito ruim. Então uma cena dramática de uma novela ou filme, ela acaba sendo consumida. O primeiro estágio então é consumido, e nesse caso aqui ele vai ser consumido por 2 sentidos, né? Pela audição e também pela tua visão. Então você está vendo e você está ouvindo. Você está vendo a cena e você está ouvindo aquilo que está acontecendo. E quando isso acontece, a primeira situação, no primeiro estágio, é essa cena ser consumida pela tua mente. A tua mente captou, entrou na tua parte racional, a tua razão captou aquela cena. E quando isso entra para dentro de você, automaticamente ela é analisada na sua mente consciente, formando então uma ideia de que os homens, eles não prestam. Porque se está tendo uma cena de um homem maltratando, batendo numa mulher, automaticamente, quando a cena é consumida, entra para dentro da tua mente, é analisado pela sua mente consciente, formando a ideia de que homens não prestam. Se é uma cena de uma mulher que fez algo contra um homem, é formado na mente também a ideia de que as mulheres não prestam. E imagine, é uma coisa que foi feito de forma dramática, ou seja, não é algo real, mas está retratando algo, e esse algo está entrando para dentro de você, e você começa a criar dentro de você essa imagem de que homens não prestam ou de que mulheres não prestam. A terceira parte do estágio agora, a crença, ela é reforçada pelo teu subconsciente. Por quê? Porque o teu subconsciente, que é a tua mente agora, que não é consciente, ela é o retrato, ou ela é a produção de todos os traumas, bloqueios emocionais, e ela tem aqui dentro de você agora o retrato dos livros de uma vida inteira, de um tempo inteiro, de uma programação mental. Então busca na sua mente subconsciente uma cena ou algo muito parecido com aquilo que você já viveu. Talvez os maus tratos que você sofreu pelos teus cuidadores, pelos teus pais, pelos teus avós, pelos colegas de escola, maus tratos que você recebeu, ou você mulher, algo que ocorreu. Então busca dentro de você, e quando ele busca dentro de você, ele começa nesse ponto, nesse estágio, a reforçar dentro do seu subconsciente a ideia: homens não prestam ou mulheres não prestam. Está conseguindo entender? A quarta parte do estágio agora, ele vai então para uma questão de crença, já que a crença, ela foi reforçada, criou uma crença. Então a crença, ela é desenvolvida por uma cena. Então é muito comum, às vezes, para você ter uma ideia, um exemplo disso, teve uma série que passou na Netflix, que foi La Casa de Papel, e talvez você assistiu. Por incrível que pareça, a maioria esmagadora das pessoas que assistiam La Casa de Papel são pessoas que torciam pelos bandidos. Não sei se alguém aí assistiu, você pode me dizer se sim ou não. As pessoas torciam pelos bandidos. Percebe que eram cenas dramáticas do que estava ocorrendo, e por incrível que pareça, as pessoas torciam pelos bandidos, as pessoas queriam que os bandidos vencessem a polícia. E veja que coisa estranha essa, né? Porque a ideia deveria ser sempre o bem vencer o mal. Mas agora, através da retratação, tornava e criava a crença de que os bandidos eram os mocinhos, que os bandidos eram bons. E quando você olha para isso, agora no quarto estágio, uma má crença te leva a uma má ação. Te leva você à apatia, ou seja, leva você à indiferença, ou leva você à falta de sentimentos. E isso entra em ação. E isso é muito perigoso, para você ter uma ideia, mas muito perigoso. Nessa série La Casa de Papel, para você ter uma ideia, as pessoas torciam pelos criminosos. Então foi exatamente o que estava ocorrendo na mente das pessoas. Quer ver um exemplo aqui? Alguns anos atrás, não sei se você se recorda, foi no estado de São Paulo, um perigo muito grande quando as pessoas usam a tecnologia para o mal, e muita gente faz isso,
pegaram e havia alguém que estava, parece que, maltratando crianças, machucando crianças, uma pessoa que estava fazendo coisas ruins contra crianças. E alguém então colocou uma imagem de uma pessoa, e mais ou menos viram a pessoa, chegaram até tirar foto, alguma câmera pegou essa mulher, que era considerada já naquela região como uma bruxa, e que estava fazendo muito mal para as crianças, e alguém colocou a imagem dessa mulher na internet. E houve uma comoção muito forte por parte da população. E um dia a população encontrou a tal da mulher e começaram a bater nessa mulher. É uma cena que passou alguns anos atrás aí, talvez você se lembra, e começaram a bater com pau, com ferro, jogar tijolo e espancaram a mulher até a morte. E a mulher acabou morrendo, né? Perdeu a sua vida. E foi comprovado que ela não era a mulher que estavam procurando. Estavam procurando e, por coincidência, ela se parecia com a mulher e ela estava passando por aquele lugar e, como consequência, ela foi assassinada por aquelas pessoas. Que tristeza, não é verdade? Ela foi assassinada pelas pessoas, ou seja, essa situação, a informação foi consumida, a informação entrou, analisada pelo subconsciente, formou uma ideia negativa de que aquela mulher deveria morrer na cabeça daquelas pessoas. A crença foi fortalecida pelo subconsciente e eles então chegaram a um ponto de ter apatia, ou seja, indiferença, falta de sentimentos e entraram em ação fazendo justiça contra aquela mulher. E o quinto estágio, ele leva a uma ação ruim, e uma ação ruim leva a resultados ruins. E sem resultados, que é o sexto estágio, sem motivação, resultados ruins são consumidos pela nossa mente e o ciclo começa a se repetir. E é exatamente o que a tecnologia faz. E o uso da tecnologia é muito comum nos dias de hoje para usar para o mal, porque as pessoas conseguem retratar alguém como um herói, como um bandido, ou conseguem retratar alguém como uma pessoa imprestável. E a gente vê isso muito comum, usarem essa propaganda muito forte, ou a tecnologia, para arrebentar pessoas, principalmente no mundo político. E numa das lives anteriores eu até falei que existia um candidato, hoje já é aposentado, já um senhor de idade, mas um determinado momento da sua carreira política ele disse, aí nas redes em massa, ele disse assim, estavam para escolher um prefeito de um determinado lugar, ele era um governador, e ele disse, se o fulano de tal não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. E esse nunca mais vote em mim, porque a pessoa acabou tendo suas dificuldades como prefeito, e não foi muito bem aceito pelo, sei lá, ou foi até bom prefeito, não foi, mas as pessoas que eram de outros partidos, quando chegou num outro determinado momento da história, queriam concorrer, usavam exatamente na sua campanha contrária a esse homem, se fulano de tal não for um bom prefeito, nunca mais vote em mim. E parece que a pessoa teve seus problemas lá e foi realmente evidenciado que não foi um bom prefeito. E quando você olha para isso, então, quando chega na parte do sexto estágio, o ciclo começa a se repetir. E a ideia aqui é que uma vez que a informação ela é consumida de uma fonte de tecnologia, ela é reforçada na sua mente subconsciente, que dirige todas as nossas ações ou a falta delas. Está conseguindo entender? Então a informação ela é processada, ela é consumida, ela é confirmada no subconsciente e entra numa série de estágios e depois ela começa a ir e voltar, ela se repete. Então a primeira etapa, identificar o inimigo, a segunda etapa, compreender como ele age, a terceira etapa, aprenda a verdade sobre o tempo. 97 em 100 pessoas têm relacionamentos extremamente ruins, você sabia disso? Com o passar do tempo isso se comprova, 97 de 100 pessoas acabam tendo aí uma estatística terrível, né? Tem relacionamentos ruins. Mas especificamente eles não entendem o poder do efeito composto. Se você nunca ouviu falar desse fenômeno, é assim que ele funciona. E eu queria te mostrar hoje à noite como que ele funciona, com alguns exemplos bem simples para você entender. O que é o efeito composto? Se alguém comer, por exemplo, um brócolis, e eu vou te fazer uma pergunta agora. Se alguém comer um brócolis hoje e imediatamente ele for para a academia, então ele comeu um brócolis e aí imediatamente ele foi para a academia, ele vai ficar em ótima forma amanhã? Só dele comer um brócolis hoje e ir para a academia? Segunda pergunta aqui agora, se a mesma pessoa ela comer um hambúrguer no almoço, né,
um negócio aí bem calorento. Se ela comer um hambúrguer, ela terá um ataque cardíaco imediatamente naquele local onde ela comeu? Eu duvido muito disso, tanto da primeira pergunta como da segunda pergunta. Veja essa situação do lado bom ou ruim. Os resultados, eles são demorados para entregar, os resultados demoram para acontecer. E quanto mais você faz algo bom ou ruim, mais rápido os resultados aparecem, positivos ou negativos. E isso é chamado, através do estudo, ele é chamado de momentum ou efeito composto. E nem a forma perfeita, nem um ataque cardíaco acontece imediatamente, ou seja, eles são resultados de várias coisas repetidos ou repetidas ao longo dos anos. Então algo ruim vai acontecer com uma pessoa por coisas que ele está repetindo ao longo dos anos. Se tem a ver aí com a sua forma física ou se tem a ver com aquilo que ela está comendo, com o passar dos anos ele vai ter sérios problemas que vão trazer para ele, mas tem a ver com o acúmulo de coisas que são repetidas uma vida inteira. Se você deseja ter resultados tangíveis em sua carreira, nos seus negócios, na sua saúde emocional, mais rapidamente você precisa melhorar o seu relacionamento com o tempo. E como que a gente faz isso? Desconectar-se da tecnologia é um dos ingredientes mais essenciais para você atingir esse objetivo. Então é desplugar da tecnologia. 97 em 100 pessoas têm relacionamentos extremamente ruins com o tempo. E as pessoas não sabem utilizar o tempo. E eu até falei, acho que na outra live, sobre isso, né? E a gente vai continuar hoje aqui. Então a quarta etapa agora é você se preparar para os ataques. Como que os ataques funcionam, como eles vêm para a tua vida, como eles te maltratam, como eles te destroem. E a preparação para os ataques de tecnologia reforçará o perímetro de defesa em torno da sua mente. Lembra que eu falei desde a primeira série da live que começou agora sobre guardas mentais, como que você precisa fazer para você então cercar o perímetro da sua mente, para que o perímetro da sua mente ele não acabe sendo danificado, para que não seja colocado bombas, né, minas dentro dessa terra incrível que é a sua mente. E vai te economizar aí, para você ter uma ideia, anos em relação ao seu tempo a longo prazo. Portanto, vamos explorar diferentes tipos de ataques então relacionados à tecnologia, os quais você está exposto todos os dias. O primeiro tipo de ataque agora, vamos parar um pouquinho e pensar sobre os programas de TV, como que eles agem, os programas de TV e também os serviços de streaming, né? Quer saber o que mantém a maioria das pessoas presas na vida até o último dia nesse planeta? É uma pergunta, né? Programas de TV e também serviços de streaming, que tem a ver com vídeos incríveis, né? As pessoas ficam assistindo muitos vídeos também. Hoje um dos grandes canais de distribuição, elas encontram nas mídias sociais. Mas como poderia ser a pergunta? Na vida inteira de uma pessoa, como que eles podem danificar a sua mente? E eu queria pontuar algumas coisas aqui para a gente entender. A primeira delas, os programas de TV mantêm a maioria das pessoas escravizadas uma vida inteira. Eu já falei para você numa das lives passadas, e se você assiste eu te respeito, não estou aqui para te atacar, por favor entenda, só estou te falando aí de um campo que danifica a mente das pessoas, as pessoas ficam doentes por causa disso, a tecnologia é um dos grandes inimigos da mente das pessoas, então se você assiste eu te respeito. Mas eu falei um tempo atrás aí do poder destrutivo da novela. E se uma pessoa ela não quer ser contaminada, ou ela não quer ficar viciada, não assista o primeiro capítulo de uma novela. Porque o primeiro capítulo de uma novela nova que começa, ela foi preparada, é como se existisse a cocaína para a pessoa viciar. Ela foi preparada para pegar você e para prender você, e quando ela prende você, ela te leva até o último capítulo ali daquela novela, que pode levar aí 3 meses. Os programas de TV mantêm a maioria das pessoas escravizadas uma vida inteira. E tem gente que assiste a novela das 6, das 7, das 8, sei lá se tem depois, né? Mas tem muitas, né? E o segundo ponto aqui agora é eles, né? Esses programas de TV, eles poluem a mente da pessoa e acabam prendendo as pessoas no mundo virtual.
E quando prende as pessoas no mundo virtual, acaba separando ou afastando pessoas do contato físico com outras pessoas, ou seja, os amigos. Pessoas que poderiam contribuir de alguma forma para a tua vida, acaba afastando. E esses programas de TV e outros programas, a novela em si e outros programas, pode nos fazer perder, para você ter uma ideia, muito tempo, impedindo que a gente supere vários níveis da nossa vida, níveis que poderiam nos ajudar a resistir à contaminação que existe, mas esse tipo de mídia, a tecnologia está destruindo então a barreira protetora da tua mente. E principalmente que muitas das histórias, ou os jornais sensacionalistas, os jornais que arrebentam com a gente, essas coisas que fazem, parece que sai sangue da televisão, do rádio, aqueles que assistem rádio, é complicado. A maior prova disso, para você ter uma ideia, é o que aconteceu com a pandemia. No começo eu comecei a assistir, eu vi que aquilo estava me contaminando, e aí imediatamente eu parei, eu falei, opa, e eu ajudo muitas pessoas em grupos de depressão e ansiedade, eu falei, gente, para, porque a conversa era só isso, e eu falei, para gente, para, porque tudo que você foca expande, você está atraindo maldição para você, e por incrível que pareça, uma grande quantidade das pessoas que são desses grupos foram contaminadas com esse vírus. Então quando você olha para essa situação aqui agora, a TV, os programas de TV, essa mídia em si, ela tem o poder para fazer a gente perder tempo, impedindo então de superar ou fortalecer a resistência contra o enfraquecimento mental que existe. E aí alguém poderia dizer, caramba, né? Nós ainda temos tempo para pensar em romper na vida, tempo de pensar em saúde emocional? De que liberdade você está falando, Uriel? De que sonhos que você está falando? O meu programa favorito começa em 5 minutos. A pessoa poderia dizer para mim. Onde é que está o controle remoto aqui? E assim muitas pessoas elas estão acorrentadas, infelizmente, para sempre, para sempre. Então o primeiro ataque, a gente viu aqui, o primeiro ataque são os programas de TV, os serviços de streaming que envolvem as mídias, assistir vídeos um atrás do outro, e as pessoas acabam se tornando consumidoras. Segundo tipo de ataque agora tem a ver com as redes sociais. E eu não estou aqui para falar mal, gente, porque eu utilizo as redes sociais. Se você sabe usar, pode ser um benefício grande. Mas tem uma rede social agora, recém aí, que ela está emburrecendo as pessoas. Agora é dancinha para lá, dancinha para cá. E muito fortalecimento, muito agora da sensualidade, do corpo. E infelizmente é uma tragédia e você percebe isso e talvez você esteja vendo isso por aí. E o segundo ataque é o ataque das redes sociais. E quando Mark Zuckerberg, para você ter uma ideia, Mark Zuckerberg, ele estava criando o Facebook. Ele não ocorreu, porque a ideia não estava por trás dessa, não ocorreu que ela se tornaria uma arma de destruição em massa. E quando a gente olha para isso, seja muito bem-vindo ao inferno da rolagem. E as pesquisas mostram, para você ter uma ideia, que 33% das pessoas que se divorciaram chegaram ao ponto de se divorciar e citaram o Facebook como a principal causa do mesmo. Incrível, não é verdade? A principal causa do mesmo. E quando você olha para isso daqui, você já ouviu falar no fenômeno de comparação social? E é assim que ele funciona e eu queria pontuar para a gente entender, porque a gente está falando de saúde mental e eu comecei uma série agora, e essa série que a gente está falando agora sobre guardas mentais, como que você protege o perímetro da sua mente, porque 90% das doenças são doenças psicossomáticas e elas acabam ocorrendo na nossa vida, e um dos grandes inimigos para a doença mental passa pela tecnologia. E como que funciona então esse fenômeno social para a gente pensar? As pessoas são criaturas sociais, todos nós. E naturalmente nós queremos comparar com aquilo que nós estamos olhando, com aquilo que nós estamos rastreando, com a vida dos outros. E infelizmente nós acabamos nos comparando com a vida de outras pessoas. Então a primeira parte aqui de como funciona a comparação social é porque nós somos pessoas que temos aí, somos criaturas sociais. A segunda aqui agora, maneira de você entender, é que quando nós começamos a rolar aí o feed, você está aí mergulhado no feed, nós acabamos nos comparando com amigos, com colegas, com familiares. E não tem como, você começa a comparar por aquilo que a pessoa está pintando, por aquilo que a pessoa está colocando.
E a maioria das pessoas, ela exagera nos seus resultados da vida. Elas apenas optam por postar as fotos, e a maioria das fotos, você sabe, passam por um filtro. E quando passam por esse filtro, nas atualizações que elas só colocam a parte da vida perfeita. O que você vê é uma noite romântica, o que você vê é uma viagem perfeita, o que você vê são filhos perfeitos, o que você vê são negócios perfeitos, mas o que você não vê é o que está por trás daquilo. Você não vê aí como a pessoa amarga no seu relacionamento, você não vê as lutas que essa pessoa enfrenta, você não vê as coisas que essa pessoa tá tendo, você não vê a discussão, você não vê o casal depois da discussão, você não vê que eles guardaram rancor, você não vê o resto da viagem que se passou. Então, a maioria das pessoas exagera naquilo que coloca. E as pessoas começam a olhar para isso e são contaminadas, acreditando que isso é a realidade, que isso é a vida. E o quarto ponto aqui agora, à medida que a gente começa a rolar então o feed aí, né, das notícias, das coisas que acontecem, das postagens, nós vemos os mundos imaginários dessas pessoas. O mundo que elas descobriram. E essa coisa eles colocam como chamada vida. E na realidade não é. É uma promoção, e esse parceiro, esta viagem ou outras coisas, aí a pessoa começa a olhar para isso e diz assim, minha vida é uma droga, porque ele lá, olha que carrão, olha que mulher bonita, olha que homem bonito, olha aquela casa, olha aquela viagem, eles foram para lá, eles foram para cá, e eu não consigo nem viajar para o Paraguai. E aí a pessoa começa a olhar para uma situação como essa, e ela começa a ter um problema seríssimo na sua vida, que tem a ver aí, para você ter uma ideia, com identificação. Mas continuamos ainda rolando o feed e continuamos voltando para continuar comparando a nossa vida para ver como os outros estão indo. Os anos estão passando, segundo após segundo, e entretanto os segundos se passam e as crianças estão ficando mais furiosas com as emboscadas da tecnologia. Os parceiros exageram. Inferno, deixe-me rolar por mais 5 minutos. A pessoa poderia pensar e falar, da próxima vez que você estiver em um site de rede social, faça a segunda pergunta quando você estiver olhando aí o feed e talvez sendo tentado a acreditar que a grama do vizinho é mais verde. Faça a seguinte pergunta para você, eu tenho que estar aqui? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, tenho coisas melhores para fazer do que ficar bisbilhotando a vida dos outros, né? Terceira pergunta que você poderia fazer, existe mais alguém neste mundo que merece a minha atenção em vez dessa máquina infernal de rolagem? Então o terceiro ataque, a gente viu o segundo ataque, as redes sociais. O terceiro ataque agora são os smartphones. E como um smartphone ele pode atacar uma pessoa, um próprio celular, né? Para responder a essa pergunta, vamos começar explicando aqui agora um segredo pouco conhecido que apenas 5% da população entende como que funciona o tempo. São necessários então 3 microfases muito importantes para isso, para realizar qualquer coisa. A primeira microfase é entrar em uma tarefa, que é aí gastar a energia mental para preparar o material e entrar no ritmo. Então passa por um processo que é entrar na tarefa, ou seja, eu vou ir para dentro disso. A segunda parte agora, sendo produtivo, ou seja, trabalhando em uma tarefa. Então você de repente está lá no teu trabalho e se você parar para pensar quantas vezes você vê o feed de notícias, quantas vezes você consulta para ver quantas pessoas curtiram algo que você colocou, quantas vezes você abre o teu WhatsApp por dia para você ver se chegou alguma mensagem, se chegou alguma publicação. Então você pode estar sendo produtivo até que você abre o WhatsApp, você pode estar sendo produtivo até que você abre o Facebook para você ver aí algo que aconteceu, se alguém curtiu uma foto que você colocou, ou para ver o que os seus amigos colocaram. E a terceira microfase é quando você é interrompido, ou seja, sendo interrompido. E não importa então o quão você é focado, o quão você é produtivo. Quando uma pessoa ela entra nesse caminho, ela acaba indo por um caminho complicado. Então, independente de quanto ela é produtiva, ela pode ser interrompida com algo que vai levar ela para uma outra situação. E esse ciclo de produtividade se repete centenas de milhares de vezes por dia. Na última live, na quinta-feira, eu falei sobre o tempo. Lembra que eu falei dos ladrões do tempo? As pessoas ficam dizendo, nossa, o tempo está passando rápido, o tempo está passando rápido, e o tempo não passou rápido.
Só que nós temos ladrões de tempo, e naquela live eu falo sobre isso, como você identifica os ladrões do tempo, que estão arrancando os teus segundos, os teus minutos da tua vida e vão te levar para uma situação muito complicada no futuro. Então, quando você olha para isso, uma pessoa pode se distrair facilmente com uma notificação, ela pode checar o seu e-mail, ela pode atender uma chamada ou percorrer o inferno de atualizações de redes sociais e o seu fluxo, o seu trabalho, aquilo de algo produtivo que ela estava fazendo, talvez até lendo um livro, ele é interrompido seriamente. E aqui está apenas um dia na vida de uma pessoa sendo atacada aí por um smartphone ou por um celular. E tem alguns aparelhos, principalmente o smartphone, você encontra a quantidade de tempo que você gastou dentro das redes sociais. O quanto que você gastou com o aparelho, você se surpreende? Você se surpreende porque muitas vezes as pessoas, eu no meu caso, como eu faço lives diárias e as lives têm 1 hora de duração, então quando chega a conta durante a semana que o smartphone ele diz o tempo gasto nas mídias sociais, eu me assusto porque às vezes aparece lá 9 horas, 12 horas, 7 horas, 8 horas. Então uso muito, mas a maneira como usa que faz a diferença. A 5ª etapa agora, como que você vence a batalha? Então, pronto para transformar o mundo da tecnologia de um inimigo implacável em um bom amigo, é saber como utilizar isso. Porque se você não souber como você utiliza, você está encrencado. Então, considere economizar dezenas de anos do seu tempo mobilizando, então, uma equipe de guardiões da mente que vão te levar a novos hábitos. Implante uma equipe de guardas mentais e treine muito bem eles para neutralizar os ataques. E eu queria fazer para você agora 2 perguntas, na realidade, para você pensar. A primeira pergunta é: já é suficiente? É uma pergunta simples. Já é suficiente? Tudo aquilo que eu enfrento, você poderia pensar, tudo aquilo que eu enfrento, as minhas dificuldades, os meus problemas na minha saúde emocional, será que já é suficiente para eu parar um pouco e pensar como que eu estou gastando a minha vida usando, então, a tecnologia? A tecnologia, ela está te abençoando? A tecnologia, ela está te machucando? A tecnologia está te adoecendo? A tecnologia está emburrecendo você? É isso que você deveria parar um pouquinho e pensar. E a segunda pergunta é: pronto para avançar e cuidar da sua saúde emocional? Você está pronto para cuidar do seu maior ativo? Você está pronto para cuidar da sua mente? Se você está pronto para cuidar da sua mente, responda nos comentários agora, sim ou não, talvez. Então, se você está pronto, cuide daquilo que ocupa a sua atenção. Olha o que tem sido ladrão da tua vida e ladrão do teu tempo. Se você está aqui, Uriel, eu estou aqui 1 hora por dia com você na live, mas é algo produtivo, construtivo que está mudando a história de vocês. É algo que está transformando a sua saúde emocional, a sua saúde mental. Mas tem gente, para você ter uma ideia, que almoça na frente da televisão. Em vez de almoçar sentado à mesa com a família, comendo, se deliciando de um alimento saboroso, agradecendo a Deus pela oportunidade, sentam-se na frente da televisão e ficam assistindo o jornal. Fulano matou fulano, que matou ciclano, que arrebentou aquele, que estuprou aquele, que desgraçou aquele. E não que você não deveria ser informado, mas a grande questão, esse tipo de informação, ele contribui para a sua saúde mental? Ele contribui para a sua saúde emocional? Ou ele arrebenta com você? Tem gente que ainda é comum, ainda a rádio, as pessoas ficando ouvindo notícia. Então esse tipo de coisa é terrível, porque ele acaba arrebentando com a saúde emocional. E se você é uma pessoa que sofre está com um estado de ansiedade, está num estado de depressão, isso só potencializa e piora a sua saúde. Se você está com dormência emocional, se você está enfrentando algumas outras coisas, quanto mais você coloca ou não usa da forma correta, mais você se arrebenta. E mídias sociais, para você ter uma ideia, algumas delas estão emburrecendo as pessoas. Porque as pessoas ficam fazendo coisas loucuras em 1 minutinho, mas 1 minutinho em que ficam lá rebolando, ou expondo o seu corpo, ou estão ali fazendo algumas macaquices, loucuras, para os outros rirem, para atrair as pessoas, e está emburrecendo as pessoas. E aí é muito triste, na verdade. E quando você olha para uma situação como essa, enquanto você se prepara para você conseguir então transformar a história da sua saúde emocional, nós vamos continuar aqui descobrindo blocos, que são blocos de construção para projetar o perímetro para ficar de guarda na porta da sua mente, ensinando você a proteger a sua mente, ensinando você então a proteger-se
proteger os seus 5 sentidos, que são a forma que entra, você se protegendo então você protegendo então aí o seu paladar, o seu olfato, a sua audição, a sua visão, o seu tato. Não tem como proteger, vai entrar, mas você ter um guarda-porta. Esse guarda-porta protegendo a sua mente, já que você recebeu uma grande carga de uma vida inteira, como que você agora protege-se para você não desgraçar a sua história. Tá certo então, gente? Alguma pergunta nessa noite para irmos para a parte final sobre esse assunto ou sobre algum assunto que você queira fazer? Lembre-se então de algo muito importante e guarde para você, recordando sempre que você precisa proteger o perímetro da sua mente, se preparando para ser atacado por 3 ângulos muito fortes, que são pessoas. Se você não assistiu a live, a gente começou na terça-feira, quarta não tivemos live, na quinta-feira a gente falou sobre um dos grandes inimigos, que são pessoas que são estranhos, familiares e amigos, e o poder destrutivo que eles têm contra a nossa vida. A gente falou também muito forte sobre isso nas 2 lives sobre vampiros emocionais, que você pode assistir, você encontra aí no IGTV do Instagram, você encontra na playlist aí do YouTube, ou você encontra aí na aba vídeos aí do Facebook, que é algo interessante para você estar analisando. Então lembrando que você não é o que você é hoje, mas você é o resultado de uma programação de uma vida inteira. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou você para ser livre emocionalmente. Ele não criou você para ser escravo de homens, Ele não criou você para ser escravo de mulheres, Ele criou você para ser livre emocionalmente. Infelizmente, devido à grande quantidade de lixo emocional de uma vida inteira que entrou para a nossa vida, nós nos tornamos escravos. Nos tornamos escravos de homens, de mulheres, nos tornamos escravos de pastores, de sacerdotes, de igrejas, que infelizmente os movimentos religiosos têm um poder muito grande. Todos eles têm o seu papel de importância na sociedade, mas infelizmente escraviza as pessoas também. E a religião já escravizou pessoas. Em nome da religião, em nome de amar a Deus sobre todas as coisas, as pessoas matam pessoas. E quando você olha para a tua vida, você precisa entender que você precisa fortalecer a sua linha de valores que por tanto tempo foi arrebentada e foi destruída. Você precisa fortalecer as suas crenças autofortalecedoras e entender que você não é os seus pensamentos, que você é muito melhor do que você imagina que você é. Entender que o nosso maior inimigo vive dentro de nós e que essa terra não é terra de ninguém, mas ele tem dono, ela tem dona. Você é o legítimo dono desta terra, a legítima dona dessa terra. Você é a pessoa que tem escritura dessa terra. Deus te deu ela para ser bênção na sua vida, é o seu maior ativo, é uma máquina incrível, e tudo que você planta dentro dela floresce, tudo que você permite que coloquem dentro de você floresce. Então cabe a você ser de luz, entender que você recebeu de Deus para você utilizar para o bem. Então cuide do perímetro da sua mente, coloque os guardas para proteger, se proteja, olhe e analise como você tem usado a tecnologia. Você tem usado a tecnologia para te emburrecer, você tem usado a tecnologia para você aprender, para você se desenvolver, você tem usado a tecnologia para ficar se comparando a vida dos outros, olhando para a história dos outros e que a grama do vizinho é mais verde. Então, quando você olha para isso, você precisa entender que você precisa proteger-se, entendendo que vai entrar pelos 5 sentidos para dentro de você, e você entender e se preparar para o ataque que vem por pessoas que são estranhos, são familiares e são amigos. Entender hoje o que nós vimos, que entra também pela tecnologia, e você se proteger para que a tecnologia não destrua você. Por quê? Porque quando você faz isso, você aumenta o seu potencial, o potencial da sua saúde emocional. Então lembre de algo muito importante, sendo você, você não é os teus pensamentos, então fortaleça aquilo que existe dentro de você. A cada dia olhe nos teus olhos, olhe no espelho de preferência, nesses olhos que por tantas vezes derramaram tantas lágrimas, e diga o valor que você tem, porque você sim tem muito valor. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então você não é porcaria. Então nunca permita que os homens tirem o teu valor, nunca permita que as mulheres tirem o teu valor, nunca permitam que as pessoas te manipulem, te machuquem, te maltratem, que as pessoas abusem de você, mas fortaleça a sua linha de valores.
entendendo que você precisa se amar primeiro, entendendo que você precisa se amar acima dos filhos, acima de um marido, acima de uma esposa, amar acima de toda e qualquer pessoa, e amar-se inclusive acima do próprio Deus. Aí você vai falar, nossa, isso parece heresia, mas não é, porque Deus é amor em pessoa. Pessoas que amam a Deus acima delas mesmas são pessoas que colocam bombas e explodem e matam pessoas. Quando eu digo para você que você precisa se amar primeiro, quando você se ama primeiro, você se encontra com a pessoa de Deus, que é amor em pessoa. Quando você se encontra com amor em pessoa, o amor dele faz com que você ame ao próximo como a ti mesmo. Lembra lá do mandamento que você precisa amar a você assim como você ama o próximo? Deus está dizendo, você precisa se amar, porque quando você se ama, você faz a diferença na história da tua vida, você transforma a sua história e você consegue agora amar as outras pessoas também. O dia em que você entender que você precisa se amar e quando você se amar primeiro, quando você entender e aumentar o amor próprio, você nunca mais mendigará pelo amor dos outros. E talvez eu esteja falando para um homem ou para uma mulher que está mendigando amor de um homem, e ele te maltrata, te machuca e você mendiga o amor dele, mendigando o amor de uma mulher que te maltrata, te consome e você está chorando, mendigando o amor de filhos que te maltratam, te machucam, te desprezam, e você esquece que quem veio primeiro foi você, não foi os filhos. Então se ame primeiro, fortaleça a linha dos teus valores. Você é imagem e semelhança de Deus. Segundo passo, você precisa se amar primeiro, então olhe nos teus olhos no espelho e diga para você que você é um ser incrível, que você é uma pessoa maravilhosa, que você merece ser feliz, que você é bênção, que você nasceu para governar, que você é um ser de luz, que você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus, que você é saudável, que a tua mente é saudável, que as tuas células saudáveis se renovam a cada segundo. E você vai falando para você, mas você poderia dizer, Uriel, isso não é uma verdade na minha vida, não importa, mesmo que não seja uma verdade presente, vai chegar o dia em que a tua mente, que é muito poderosa para curar inclusive você, essa mente vai começar a trabalhar, entendendo que você não aceita mais o lixo que ela está entregando, porque a mente tem entregado aquilo que plantaram, a mente tem entregado aquilo que você permite ir e vir, a mente tem entregado porque você tem lambido feridas que você causou na sua mente, feridas que você mesmo provocou ou feridas que provocaram, e você fica lembrando dessas porcarias, é como se ficasse lambendo feridas. E você traz para você toda essa maldição, a mente começa a entregar porque ela entende que você gosta disso. Se você é uma pessoa que tem pensamentos negativos e eles estão indo e voltando, é porque esses pensamentos negativos que estão indo e voltando, o cérebro entende que você gosta, e porque você gosta, ele traz de volta e o ciclo se repete. Se fez sentido o que a gente conversou, compartilhe. Lembre-se, você não é os seus pensamentos, você é muito melhor do que eles, e se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Que você tenha uma excelente noite, que você tenha muita saúde emocional e que você se prepare na sua rotina noturna, se preparando para dormir hoje à noite, que tenha uma noite tranquila, um sono reparador e muita saúde emocional. Amo vocês, um beijão no coração e até o nosso próximo encontro. Vão na paz, vão com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí do YouTube e também do Facebook. Se cuidem. Se vocês não desistirem de mim, eu não desistirei de vocês. Beijão no coração e até a nossa próxima live. Fiquem com Deus. Tchau para vocês.